Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta sexta-feira. Oi, Carol, bom dia. Olá, bom dia, Heisen. Bom dia a todos. Começamos com o destaque de uma operação da Polícia Federal. Uma operação contra o senador por São Paulo, do PSDB, José Serra, que é alvo de mandados de busca e apreensão e que também foi denunciado pelo Ministério Público Federal por lavagem de dinheiro. Então, são duas questões envolvendo o senador. Uma denúncia do Ministério Público oferecida à Justiça por lavagem de dinheiro. São citados ali valores de 4,5 milhões de reais entre 2006 e 2007 e de 23 milhões de reais entre 2009 e 2010, valores da época. E isso já foi alvo de uma denúncia, mas hoje ainda há uma operação da Lava Jato, um braço da Lava Jato, em uma operação de busca e apreensão em endereços também do senador José Serra, do PSDB, e os fatos se remetem ao tempo em que ele era governador do estado de São Paulo. A assessoria de imprensa do senador disse que ele ainda não tomou conhecimento do teor do processo e que, por enquanto, ainda não vai se pronunciar. Nas outras oportunidades em que surgiram informações a respeito de dinheiro que ele teria recebido do Odebrecht, ele negou. Nós continuamos acompanhando e você vê tudo lá no portal do Estadão. O presidente Jair Bolsonaro indicou que escolheu o secretário de Educação do Paraná para ser o novo ministro da Educação. A informação foi confirmada por fontes ao Estadão. O executivo ou ex-executivo Renato Feder havia se reunido com Bolsonaro antes da passagem relâmpago de Carlos Alberto Decotelli, que pediu demissão depois de denúncias sobre incoerências em seu currículo. A expectativa é que o anúncio seja feito ainda nesta sexta-feira e Feder está viajando a Brasília. Durante a pandemia, o Paraná é um dos estados que tem se destacado por ter criado rapidamente um sistema de educação à distância bem estruturado com aulas online. Outro destaque do dia para as investigações do caso Queiroz, com novas revelações que estão sendo feitas pelo Estadão, pelo repórter Caio Sartori, direto do Rio de Janeiro. Uma delas, a de uma caderneta apreendida em dezembro do ano passado, com a Márcia de Oliveira Aguiar, mulher de Fabrício Queiroz, que, aliás, tem mandado de prisão contra ela também e que está foragido. O marido, Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, está preso. Ele era assessor quando o senador era deputado estadual no Rio de Janeiro. E essa caderneta, segundo as investigações do Ministério Público, aponta telefones, contatos que seriam da família Bolsonaro, inclusive do presidente da República e também de vários outros políticos. E o celular de Márcia, também apreendido em dezembro do ano passado, traz revelações, segundo o Ministério Público do Estado do Rio, de que o Fabrício Queiroz teria passado por 3 endereços do advogado Frederico Assef, não só aquele de Atibaia, onde ele foi preso, mas também no Guarujá e num apartamento no Morumbi, em São Paulo. Acompanhe os detalhes lá no portal do Estadão. A primeira noite de reabertura de bares e restaurantes no Rio de Janeiro, após 3 meses de quarentena, teve aglomeração na calçada e clientes sem máscaras. Depois das 10 da noite, alguns pontos tradicionais, como o Pavão Azul, em Copacabana, e o Guimas, na Gávea, ficaram lotados. E aí, a PM teve que ser acionada. Em São Paulo, o governo deve anunciar hoje a antecipação da autorização de reabertura de teatros, cinemas e salas de espetáculo para municípios que estejam na fase amarela do plano de flexibilização do Estado. Enquanto isso, o Brasil registra 1.071 novas mortes pela Covid desde ontem à noite. Com isso, o país chega a 62.045 óbitos pela doença, segundo o consórcio de imprensa. Em Brasília, o presidente Bolsonaro sancionou com vetos a lei que obriga o uso de máscaras em espaços públicos. Ele vetou, porém, a obrigatoriedade da proteção em órgãos públicos, em estabelecimentos comerciais, industriais, templos religiosos e em outros locais fechados que haja reunião de pessoas. O argumento é de que o trecho incorre numa possível violação de domicílio. No esporte, o Estadão destaca hoje o Campeonato Carioca, mas não só pelo que acontece dentro de campo, o único campeonato que voltou, né, o Campeonato Carioca, mas também pelo que acontece fora. Houve o anúncio de uma rescisão de contrato da TV Globo com a federação para os direitos de transmissão do Campeonato Carioca, isso depois de uma decisão
do Flamengo de transmitir um jogo dele pela internet após uma medida provisória do presidente Jair Bolsonaro que permite aos clubes negociarem os direitos de transmissões. A Globo reagiu, então, rescindindo o contrato. O Campeonato Carioca, que está aí na disputa da Taça Rio, com semifinais definidas. No domingo tem Flamengo e Volta Redonda e Fluminense e Botafogo. O Vasco foi eliminado. E ainda no Estadão você acompanha a cobertura da volta da Fórmula 1 neste fim de semana com o Grande Prêmio da Áustria. Pela primeira vez, falando ainda de carros, né, uma fábrica da Fiat Chrysler na América Latina será comandada por uma mulher. A engenheira Juliana Coelho, de 31 anos, assumirá o posto máximo da unidade da cidade de Goiânia, que fica no Pernambuco, onde atualmente são produzidos os Jeeps Renegade e também a Fiat Toro. Ela trabalha na empresa já faz tempo, desde 2013, e faz parte do primeiro time de funcionários 15, e é considerada uma das mais modernas, né, em todo o mundo. E ela contou ao Estadão que se formou em engenharia química, mas quando criança gostava mesmo era andar de carro com um pai que trabalhava numa concessionária de veículos. Estas e outras notícias você acompanha nesta sexta nas plataformas do Estadão. Um ótimo fim de semana para você e até amanhã, não, até segunda. Tchau. Isso, até segunda. Até lá.